Prosseguindo o livro, O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 23. É chegado o Evangelho eterno. Assim que aconteceu a mudança profética em 2018, naquela época surgiram os grupos do Senhor. O povo comum e os crentes os odiavam porque só queriam facilidades. O mundo estava intoxicado e o religioso guardava a sua devoção. Assim alastrou a impiedade sem misericórdia. O Deus poderoso repreende os entendidos, porque seus pensamentos são insanos. Nessa condição, traçam seu próprio destino, ignorando quem deveria ser honrado: Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Esse Deus precisava ser adorado. Antes, glorificam os homens por suas imbecis atitudes. Por tomarem essa decisão, não terão parte na redenção eterna, porque recusam servir o Eterno. O homem é tão letal quanto ao leão, a onça e a cobra. Esses mesmos sendo indomáveis, o homem os vence em toda a maldade. Os seres humanos são terríveis, porém criados à imagem e semelhança de Deus. Assim que se tornou sábio, deixou levar pela cobra. Após a cruenta queda, as pessoas fazem pouco para a glória de Deus, embora disserem que o amam de todo o coração. O homem foi criado para engrandecer Jesus, o sumo sacerdote, e honrá-lo sobre tudo. Se Deus não tivesse tal objetivo, nunca o criaria. Assim que a criatura saiu do barro, esqueceu que se tornará argila novamente. A humanidade vive na terra como se nunca perecesse. Assim inventaram o dinheiro, o capitalismo e o socialismo. E até acredita que governará o mundo rechaçado. Antes de Adão perder a terra para o Satanás, a eternidade estava nele e nunca a defendera. Após o diabo roubar, pensou adquirir a vida eterna por força. Agora é bem tarde para pensar nisso. Muitos recentemente tombaram adorando errado. Concluíram que frequentando a igreja, sendo dizimista e sacrificando suas vidas pregando, e chegariam a Deus. Jesus nunca pede além daquilo que suportamos. Leia esse texto. O Pai procura os fiéis adoradores. Por isso a Escritura diz: obediência quero e não sacrifício. Mateus 12:7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. A verdadeira crença é maior que palavras, gestos ou emoções. Não esqueçam que mostrar seus feitos para alguém gera exaltação. O Senhor tem algo importante para todos na terra e não se deve exaltar como muitos fazem. A verdade é, existem pessoas querendo a atenção de Deus, assim nunca a terão. Existem aqueles que, pelo mínimo, se exaltam perante os homens. A prática dessa aberração joga a estrutura espiritual na lama. Não devemos esquecer que muitos despertarão quando vir a tentação do demônio. Infelizmente, esta atitude é ignorada e isso tornará a queda humana fatal. O homem não glorifica a Deus sem agradar. Reconheça o sacerdócio de Cristo para não imitar religiosos. Deus aprova a adoração organizada e poucos fazem isso perfeitamente. As pessoas conhecem pouco o Evangelho do Reino. Esse nome está na Bíblia. Nós o pregamos porque não está isolado. Sua virtude veio do próprio Deus. Embora esteja plantado na Bíblia, nós, tribos dos filhos de Israel, o anunciamos porque recebemos o sumo sacerdócio de Cristo.
Quando o glorioso Senhor foi rechaçado em 325 d.C., a figueira secou-se. Ela brotaria quase terminando o tempo da igreja, que substituiu a escritura sagrada na terra. Goste ou não, os homens precisam aceitar a realidade. O fim deste reinado marcou-se acabando os 42 meses bíblicos. O Evangelho eterno é palavra viva, nunca uma letra costumeira. Quando alguém estuda a Bíblia e não examina, mostra o grande usurpador, por ser a palavra, ação e poder, uma dimensão superior. Quem procura evangelho fácil, acha o cartão postal de Satanás. O apóstolo Paulo disse o seguinte: quem aceitar outro evangelho obterá sofrimento. Segundo os Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Para o Senhor ser glorificado, precisamos ter regras. Se elas não existirem, o mal vencerá. Aqueles que se preparam para viver no céu deverão seguir prontos, cumprindo a ordem celeste. Quando alguém exalta Cristo, o obedecem interinamente. Isso é muito importante. Os futuros moradores da Cidade Santa observam hoje a Escritura com amor. O mundo religioso não sabe abraçar a verdadeira santidade. Quem se intitula bom adorador deve afastar-se do maléfico sistema. A diferença dos que adoram Deus falsamente é que nunca delatam que a igreja se tornou escrava. O fanático religioso condena que a Bíblia foi editada e outros textos colocados e retirados para fundar a igreja. Quem trabalhou nisso tinha fama, embora fosse idólatra. Tornou cristão para enganar os irmãos. O construtor da Bíblia uniu os livros da lei e os mandamentos. Após essa melhoria, veio a pior parte. Os irmãos deveriam se tornar igreja, e onde adorariam se chamaria religião. Os fatos sucederam dessa forma. A linhagem dos grupos dos filhos de Israel foi abolida. As 12 pedras postas por Elias no altar foram banidas. A representação das 12 pedras da estola sacerdotal que representaram os discípulos foram proibidas de pronunciar. Os 12 homens que começaram pregando o evangelho eterno tornaram-se mito. A importância que havia de Matias substituir Judas não pode mais ser lembrada. Foram esquecidos os 12, incluindo quase 120 pessoas cheias do Espírito Santo no cenáculo. Aquele que servir Satanás em breve cairá, uma vez que se opõe a Deus. Aceitar o evangelho morno não significa proclamar o evangelho de Cristo. Muitos rejeitam o Senhor por não terem conhecimento. Abraçar qualquer evangelho não chegará a Deus. Quem o obedece fielmente terá sofrimento. O evangelho eterno manteve-se preso muito tempo. Na fundação da igreja, os irmãos entenderam que o evangelho do reino havia perecido. A partir daí, tudo seguiu diferente, porque o pecado predominava. Infelizmente, a fé que antes possuíam já não existia. Outro Senhor se apossou daquela pregação. Os irmãos viram que a crença no sumo sacerdote Jesus caíra. A comunhão nos grupos dos filhos de Israel pereceu. Apenas seguiu o evangelho fora da ordem, acrescentado ou tirado algo para satisfazer o império. A missão foi cumprida e aquele tempo marcou o homem que Roma levantara. Após certo tempo, a Bíblia foi oficializada, mas seguiu não compreendida. Sem o Espírito Santo, ninguém afasta do mal, porque o Espírito de vida convence do pecado, da justiça e do juízo. Para lembrar a criação, o livre-arbítrio dado pelo nosso Deus permite escolher vida ou morte eterna.
João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa quebrantada de espírito honra a Deus, pois quem age opostamente o aborrece horrendamente. O homem sério, quando lapidado, adquire sabedoria. Na terra, a pessoa que mais achou conhecimento foi Salomão. Para ele, Deus disse: nunca houve e nem haverá ninguém que supere o teu entendimento. Após ouvir essas palavras, a vaidade desmontou seu coração. Para todo homem chegar ao destino, precisa saber o caminho. A rota anunciada é o sacerdócio de Cristo, e sem esse caminho todos se perderão. Espiritualmente digo, o ensino do reino é o mapa que todo cristão precisa para se chegar a Deus. Jesus, o sumo sacerdote, é o caminho que encontra a vida. O destino de alguém se resume em decidir e obedecer. Porém, pecando perecerá, física ou ambas. Pela decisão certa se chegará a Cristo e morarás no céu que muitos desejam. O Evangelho carrega seguidor. É na pregação fácil que Satanás promete levar todos consigo. Não confundam o Evangelho eterno com outro que estão anunciando. A autoridade da verdadeira palavra não será questionada, porque Jesus a espiritualizou gloriosamente. Sem que as pessoas saibam, o Evangelho comum afasta muitos da verdade. Constantino, o imperador, trouxe ao mundo uma doutrina totalmente sua. Tudo começou em 325 dessa era cristã. Para acontecer a mudança, décadas se passaram adulterando os livros sagrados. De certa forma, algo aconteceu, porque agora temos um único livro. Para compor a Bíblia Sagrada, foram selecionadas muita escrita. Aquelas que contestam religião e Estado foram recusadas. Conforme a mudança na escrita, homem nenhum, sem revelação de Cristo, alcançará espiritualidade com Deus. Os irmãos tribos dos filhos de Israel não aceitaram a propagação daquele evangelho, porque Paulo disse que Satanás o implantaria. Mas o que poderiam fazer para evitar aquela destruição? Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O evangelho de Cristo diferia daquele atual, porque ouvindo ninguém se corrompia. Quem obedecia à verdadeira palavra não se afastava do caminho, ainda que demônios o tentassem. O apóstolo Paulo disse que lobos feririam os grupos, tribos dos filhos de Israel quando ele partisse para Deus. O apóstolo previu que outro evangelho entraria e muitos se dispersariam ao contemplar muita facilidade. Segundo ele, naquele tempo, ainda que os homens estivessem sedentos da palavra, não entenderiam as profecias até que se cumprisse a vontade do Senhor. Certamente chegaria a hora desse evangelho do reino voltar. Então haveria um rebanho e um pastor. Os dispersos, pastoreados por ganância, voltariam aos grupos resgatados na metade do tempo predito por Daniel. A profecia do profeta diz sobre tempo, tempos e metade do tempo. Daniel 12:7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas
serão cumpridas. Tempo sucedeu assim que Daniel ouviu as palavras do anjo no rio, até Jesus ser batizado no Jordão. Tempos do momento que o anjo no rio se dirigiu a Daniel até ao arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. Metade do tempo, quando termina a geração da figueira, é pregado o poder do povo santo, ou o Evangelho eterno. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. O tempo que esse Evangelho retornou foi 2018 e segue cumprindo as profecias até o arrebatamento dos grupos tribos dos filhos de Israel. Acontecimento pleno que sucederá na metade do tempo. Pela profecia, o Senhor se lembrou do seu povo, sabendo que entre os gentios haveria um número considerado de pessoas, porque Israel rejeitou a nova aliança. Israel, embora disperso pelo mundo, seus filhos foram contemplados para pregarem o Evangelho eterno após terminarem as cartas à Ásia Menor. As lideranças recém-seladas, os 144.000 comprados da terra, são os grupos que ajuntarão os escolhidos nas 4 extremidades dos céus. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os revelados de Deus terão palavras de refúgio, enquanto os perdidos recusarão essa verdade. A vaidade fará com que muitos pereçam espiritualmente. Esses dirão que o mundo não permite se chegar a Cristo. Saiba que tais desculpas, distorcidamente usadas, não impedirão buscar o Senhor, porque o Eterno não terá ninguém por inocente naquele dia. O homem só poderá reclamar da sua desgraça. Nada impedirá os herdeiros da salvação aproximar-se do Eterno. A salvação do homem baseia-se naquilo em que acredita. O que põe confiança no Senhor terá liberdade. Aprenda com isso. Como alguém professará o sacerdócio de Cristo sem conhecer o Evangelho eterno? Muitos ainda não sabem que o Evangelho errado lhes tirará toda a crença. As pessoas precisam saber que a última carta à Ásia Menor acabaria após passar a geração predefinida na Bíblia, mas não ensinaram que isso aconteceria. Pela Escritura Sagrada, a igreja pereceu por prevaricação. Após isso, vieram os representantes de Deus pregando o Evangelho eterno. Os assinalados nos últimos dias não barganham para alcançar méritos, ainda sofrendo perseguições. Seguirão o Senhor para onde for. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, preparou para esse tempo meios para propagar o Evangelho eterno. Nesse período, os mensageiros são escolhidos por Jesus. Afinal, ele constituiu novos ministros, porque os antigos sofreram desgastes, razão porque foram reprovados. O Senhor constituiu uma mudança. Isso não foi um cartucho repentino. O plano estava anunciado na palavra. Apenas foi revelado após se acabarem as cartas dirigidas à Ásia Menor. Esse ato inclui-se na metade do tempo. Essa palavra seguiu obscura até findar a 7ª carta escrita por João, Mateus 24:34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas
aconteça. O livro do profeta Daniel e Apocalipse foram descobertos ao cumprir as profecias. Dali todos viram a correria de um lado para outro, buscando a palavra e não encontrando. Amós 8:12. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. As igrejas não atendem seus membros, por isso procuram meios pela ciência para detê-los. É assim que o conhecimento se multiplica na terra. Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará.